Boa tarde a todos que sempre me assistem. Eu estou aqui voltando a falar de um livro que eu anteriormente fiz o comentário, mas muito rápido. Mas é um livro que merece um comentário mais sistematizado, mais pontuado. Então eu indico, mais uma vez, a leitura desse livro. O meu livro, ele foi roubado. Eu consegui a Xerox desse livro e hoje eu tenho a Xerox e estou procurando comprar novamente através do Mercado Livre. Então trata-se do livro A Última Bonaparte. Então esse livro, A Última Bonaparte, é a história de uma princesa, da casa Bonaparte, que é a casa do qual nasceu o imperador Napoleão Bonaparte. Ela tornou-se princesa de Canino, princesa Bonaparte, e, por fim, princesa da Grécia e da Dinamarca, através do casamento. Então, A Última Bonaparte é a história real de uma princesa que apaixonou-se pela profissão de psicanalista. Ela tornou-se defensora da psicanálise, amiga de Freud, foi responsável pela divulgação da psicanálise na França e também fora da França. Então vamos recapitular. O livro que eu estou dizendo a vocês que é muito importante conhecer é um livro escrito por Célia Bertin. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Paz e Terra. E o título do livro é A Última Bonaparte. É a história de Maria Bonaparte, da princesa psicanalista. Por que é tão importante a leitura desse livro? É importante, não é? Porque Maria Bonaparte, ela não teve uma vida somente de princesa real da Grécia e da Dinamarca. Ela teve uma vida também, não é, de sofrimentos, de luto, perdeu a mãe, foi criada pela avó, teve um casamento arranjado dentro daquela diplomacia dos casamentos. É uma figura importante porque participou dos últimos tempos daquele fim de século, início do século XX, onde existiam ainda na Europa muitas monarquias, e ela, enfim, descobre
a psicanálise, descobre Freud e vai concomitantemente com os seus afazeres de princesa real e de herdeira de uma fortuna, ela vai também desenvolver, entrar para o campo da psicanálise. E é importante verificar a sua contribuição. Nós não podemos esquecer do que a princesa Maria Bonaparte ela fez pelo desenvolvimento da psicanálise. Primeira pergunta: quem é Maria Bonaparte? Maria Bonaparte, ela gostava de ser chamada de Bonaparte porque ela dizia que era a última Bonaparte. Porque o restante da família era chamado pelo nome da dinastia Napoleão. Mas, no caso dela, por conta de um casamento de um ancestral seu, que não foi de acordo com o que estava prescrito dentro daquele quadro dos casamentos feitos por Napoleão Bonaparte, então eles ficaram fora da linhagem e continuaram sendo apenas príncipes Bonaparte. Então Maria Bonaparte era filha do príncipe Roland Bonaparte, neto de Lucien, irmão do imperador. Era sobrinha bisneta do imperador Napoleão Bonaparte. Portanto, segundo ponto, Maria Bonaparte foi educada por um pai que só se interessava por suas atividades de antropólogo, e foi também educada pela sua avó paterna, que era uma verdadeira tirana, que exercia uma tirania, a tirania doméstica. Terceiro ponto, seu casamento é arranjado. Ele vem para dentro dessa diplomacia matrimonial. Ela casa com o príncipe George da Grécia, na tradução é Jorge da Grécia, 1869-1957. Esse casamento fez de Maria Bonaparte uma alteza real, coberta de honras e de celebridade. Ela tornou-se uma celebridade, mas sempre à procura de uma causa nobre e também em busca da cura dos seus sintomas, das suas dificuldades, dos seus desconfortos gerados numa infância onde a avó era tirana e o pai só se interessava pela sua herança, muito pouco por ela. Ela foi uma criança órfã. Imagina os sofrimentos de uma criança rica que não pode falecer e que sua herança está atrelada à sua vida, que tinha uma avó extremamente repressora e tirana. Maria também queria se curar da sua frigidez. Quarto ponto. A conselho de René Laforgue, em 1925, Maria conheceu o ilustre Dr. Freud. Conheceu Freud e vai procurá-lo para fazer análise. Uma outra coisa é que Maria, em busca de ter um tratamento para frigidez, realiza também cirurgia plástica, que vai aproximar o clítoris da vagina,
com a finalidade de transferir o orgasmo clitoridiano para a zona vaginal. Acreditava que assim solucionava sua frigidez e não obteve resultado. O quinto ponto. Maria tornou-se aluna de Freud. Foi analisada por Freud. Passou a discutir, passou a ler exaustivamente as obras de Freud, passou a defender a análise leiga, era uma estudante das obras da medicina, uma estudante de anatomia, da fisiologia, dos comportamentos. Ela tentava aproximar cada vez mais a psicanálise da biologia. Isso é fruto do seu tempo, né? E ela tornou-se representante da psicanálise aonde ela ia. Ela foi participar da coroação da rainha Elizabeth II e ao participar da coroação, o tempo que sobrava, ela estava nas reuniões cuidando da psicanálise, cuidando, não é, da institucionalização da psicanálise. Ela fez isso muito bem, tanto levando a psicanálise para o restante da Europa, como da institucionalização da psicanálise na França. O quinto ponto. Maria Bonaparte, princesa da Grécia e da Dinamarca, reinou como soberana da Sociedade Psicanalítica de Paris, da qual foi uma das 12 fundadoras da SPP, ao lado de René Laforgue, de Borel, de Lowenstein, de Eduardo Pynchon, e foi a organizadora e financiadora, patrocinadora do movimento psicanalítico na França. Foi uma tradutora incansável das obras de Freud. Dedicou sua vida ao campo da psicanálise e depois da Segunda Guerra Mundial tornou-se o monstro sagrado da causa na França e lutou a favor da análise leiga, da análise para aqueles que não tinham titulação universitária, mas que tinham condições de ser psicanalista. Diante do nazismo, diante de todo aquele sofrimento imposto à Europa por Hitler e seus seguidores, Maria Bonaparte teve uma atitude exemplar. Pagou pelo resgate, pagou para que Freud fosse retirado da Áustria, pagando a Gestapo valores de sua fortuna pessoal. Salvou os manuscritos de Freud e instalou Freud com os seus familiares em Londres, aonde era mais seguro. O oitavo ponto. A atividade de Maria Bonaparte, princesa real da Grécia e da Dinamarca, a serviço do pai da psicanálise, lhe deu também um lugar de destaque na França, tornando-se uma das personalidades mais respeitadas do campo da psicanálise do seu tempo.
Maria também fica um pouco engessada, não é? Quando a gente, durante muito tempo, está numa zona de conforto, nós não conseguimos perceber que outras pessoas também estão estudando, que outras pessoas também estão avançando, também estão sonhando, né? E às vezes ela, e de certa forma, não via que a psicanálise também iria ter um movimento, não é, dialético. Isso é da própria psicanálise, porque a psicanálise ela é um método de interpretação. A psicanálise é um construto teórico metodológico contínuo. A psicanálise é uma epistemologia, uma nova epistemologia. A psicanálise é também uma prática. A psicanálise é também uma outra cena, é um outro lugar, é uma outra margem. E outras pessoas estavam também estudando na França, incluindo aqui, não é? As ambições de outros futuros psicanalistas, como Jacques Lacan, de gerações de psicanalistas, de talentos novos, da segunda e terceira geração. A obra escrita de Maria Bonaparte, esse é um nono ponto. Primeiro, ela tem uma obra monumental sobre Edgar Allan Poe, de 1809 a 1899. Tem um artigo de 1927 sobre Marie Félicité, o caso Lefebvre, um caso de loucura criminosa. Tem também os 5 cadernos de uma menina, a qual ela comenta a sua análise, a análise que ela fez com Freud, suas lembranças, suas recordações de infância. Tem também os cadernos negros, que é um diário íntimo, com detalhes de sua vida privada, as confidências que ela faz a Freud, e sobre todos os assuntos que ela pôde relatar. Tem também a Análise Interminável da Princesa, é uma obra em alemão e em inglês, de 1925 a 1938. Maria Bonaparte, ela faleceu lúcida de uma leucemia fulminante, e ela também teve amigos e inimigos. Existem 2 mulheres de um valor enorme dentro da psicanálise, do cunho íntimo de Freud. A primeira foi Loandrea Salomé. Lou era a mulher, era a amiga de Freud, era vista como uma mulher excepcional, era a encarnação da liberdade, da beleza, da inteligência e da criatividade. E Maria? Maria Bonaparte, princesa da Grécia e da Dinamarca, ela foi aluna o tempo todo. Ela foi discípula. Ela foi submissa. Foi a admiradora de Freud, a analisanda e uma embaixatriz devotada à causa da psicanálise. Mais uma vez, eu recomendo a vocês a leitura do livro A Última Bonaparte, para vocês entenderem a vida cheia de movimento, de movimentos constantes no casamento, na educação dos filhos, na vida de corte de uma princesa que pela epistemologia psicanalítica
apaixonou-se pela psicanálise. A psicanálise, esse lugar que é um outro lugar, que não é uma filosofia, também não é uma ciência, mas é um método de interpretação. Mas é também uma teoria e um construto teórico metodológico, que é a outra margem e a outra cena. Eu convido a vocês à leitura de Maria Bonaparte. Até breve.